Personalidade do Felipe Luiz, hein? Lavou roupa suja abertamente para quem quisesse ouvir sobre o Pedro, que é muito bom jogador em nível de seleção brasileira, mas depois o Berna vai tentar explicar o que passa com a cabecinha do Pedro. Hoje, não sei se foi através de assessoria ou se foi o próprio Pedro que escreveu o texto, mas ele postou essa mensagem aqui nas redes sociais que diz o seguinte: eu vou te ajudar, para você não ter que fazer zoom no seu celular aí. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, entre aspas, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Eu vou dar uma pausa aqui e pergunto para o Berna, quem seria esse membro? É o próprio Boto? Não sei, essas são mensagens que foram publicadas pelo companheiro e ótimo profissional Mauro César. Né? E lá no texto está escrito 15 milhões de euros. Seria o valor que o Flamengo gostaria, o que essa pessoa gostaria de receber pelo Pedro. Algum clube o procurou? Não. Por enquanto, não. Não. O passe está estipulado nesse valor. A multa é muito alta, muito mais que isso, né? Mas o Flamengo aceitaria, de acordo com essa pessoa, vendê-lo por 15 milhões de euros. Aí eu sigo o texto dizendo aqui o seguinte: construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. A explicação para não estar relacionado era simples e relacionado no elenco, no grupo, né? Era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa, diz o Pedro aqui nas redes sociais. Apenas um recorte, né, dessa carta longa que a gente publicou do lado esquerdo, né? E aí ele termina: aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, diz o Pedro. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Eu estou respeitando os limites da voz do Bernardo. Mas é importante aqui. ele se esforçar para poder... Quiserem, fica à vontade. Não, por favor, Berna, pode começar. O histórico, o precedente está aí, né? Os precedentes estão aí. Davi Luiz já falou do Pedro, que chegou ao Pedro e conversou com ele em 2022 e falou: eu, se fosse técnico, não te escalaria. Né? O Davi Luiz foi gente boa, foi legal com o Pedro. Depois, o Rogério Ceni, na verdade, anteriormente, já havia falado sobre o Pedro. Dorival já falou sobre o Pedro. O preparador físico do Jorge Sampaoli dá um soco na cara do Pedro, que ele se recusou a fazer aquecimento. Tá errado. Totalmente errado. Dar soco na cara não pode. Não concordo. E acho que o Felipe Luiz... Acho não. Me parece claro nesse momento que o Felipe Luiz não aguentava mais. O Pedro está dando migué. O nome disso é migué. Quando... Eu não sei se estava nesse áudio, mas essa resposta do Pedro contempla isso. Ele fala dos dados do GPS do Pedro, nos treinos, que ele é o último em tudo. Em absolutamente tudo. Então, ele não tem condições de jogar profissionalmente nesse momento, né? E a partir do momento em que ele não é relacionado, Felipe Luiz, na sexta e no sábado, apanhou pra caramba na rede social. Pra caramba. E aí ele falou: peraí, o cara da migué e eu vou apanhar? Não. Ele expôs tudo no sábado, depois do jogo. Claro, isso aí é informação com o respaldo do grupo de jogadores e da diretoria. O Felipe Luiz não se queimou com ninguém internamente. Ele fala aquilo, até porque ele era um deles há pouco tempo atrás. Ele para de jogar em 2023. E aí foi uma bomba. E aí o Pedro hoje se reúne com os jogadores e não pede desculpa. E o Felipe Luiz fala também, nessa mesma resposta, que foi muito longa, que exigia um pedido de desculpas do Pedro aos jogadores. E ele não pediu desculpa. Ué, mas essa carta, no final da carta... Ele não fala em desculpa.
Ele fala assim, aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Mas ele não Não pediu fala desculpa. sobre desculpas. Ele não pediu desculpa. Nem na reunião, nem na carta. Agora, sem maiores comparações, hein? Não sei se vocês sabem, Luiz Alonso Pérez, o Lula, o técnico que mais títulos conquistou entre os técnicos do Brasil e provavelmente do mundo, ele tinha essa mesma mentalidade. Se o cara não treinasse, ele não entrava em campo. Não pode. Ele cansou de deixar o Pelé no banco. No jogo começar, as pessoas falaram, mas o Pelé está no banco? Sim, o Pelé não treinou. O Pelé preferiu, sei lá, ir para Gandaia, aquelas coisas dos jogadores lá, que estão contadas, inclusive, no livro do Coutinho, né? Na biografia. Mas assim, o cara não treinava, ele não entrava em campo, não. Ele ia para o banco. Então, assim, é uma filosofia de trabalho que tem que ser internamente respeitada. Não é isso? Primeiro que, se a imprensa está acompanhando diariamente os treinos, o Felipe Luiz não precisaria dessa explicação. Exato. Todo mundo estaria vendo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu não sei se foi uma determinação da diretoria para que o Felipe Luiz se posicionasse a respeito do Pedro. Se foi inteligente por parte da direção, porque o Felipe hoje tem crédito com o torcedor, porque as coisas estão dando certo dentro de campo, né? Se o Boto vai para se posicionar como diretoria a respeito de um jogador que está causando problemas internamente, eu acho que a torcida veria de uma outra maneira. Porque não tem o mesmo crédito do Felipe Luiz, o Boto. Justamente pelas mensagens vazadas. Ele está errado também. Sim, né? a tentativa de contratar um jogador que ninguém gostou, aquela coisa toda e por aí vai. Né? O Boto foi alvo de críticas na última semana, então certamente o torcedor poderia ver a situação de uma outra maneira, né? Eu acho que o Berna deixa muito claro que o pacote Pedro é problemático, porque ele é um jogador refinado, um jogador muito talentoso, mas que ao mesmo tempo também carrega ou traz alguns problemas. Às vezes eles são administráveis, às vezes não. Agora, por exemplo, está muito claro que o Felipe Luiz não vai tolerar. E acho que o clube, ele foi por muito tempo refém de alguns atletas que causavam internamente e a diretoria ia lá, passava um pano. Os gatos gordos. Exato. E eu acho que o Flamengo ele já não pode mais se submeter a isso, né? Então, como o Felipe foi muito exposto, saiu a lista de relacionados, o Pedro não tá. Bom, ele começou a apanhar, ele foi lá e se posicionou a respeito. Quando você olha para o posicionamento do atleta, ele justifica o migué por conta de um problema que ele tem com o diretor executivo. E nós voltamos para as mensagens vazadas. Vazadas não, as mensagens divulgadas pelo Mauro César. Em nenhum momento ele pede desculpas e em nenhum momento ele fala sobre o Felipe Luiz. Ou seja, ele também é um cara mimado. Se não fizer o que ele quer, É isso. ele não treina, ele não se esforça. Ou seja, hoje o Pedro, ele pode ser uma solução dentro de campo, mas internamente ele é um problema. Você usou uma palavra, você foi muito feliz, refém. Porque, assim, às vezes o jogador se comunica com a torcida, aí ele passa a ter uma imagem para a torcida. Só que para o grupo, para o técnico, para a equipe, ele tem outra imagem. Caso, por exemplo, do Gabigol. O Gabigol também tinha uma comunicação espetacular com a torcida. À medida que o Flamengo dispensou o Gabigol, nossa, mas é o cara que melhor se comunica com o torcedor, com a criança que está na arquibancada pedindo a camisa dele, aquela coisa toda. Fica uma coisa meio mal resolvida, né? Aparentemente. Só que aí você vai ver que há problemas internos que não permitem que o jogador permaneça. E, de repente, isso aí descortinou a verdade sobre o Pedro. Lamentavelmente para ele, no momento que ele tinha que dar tudo que ele pode, inclusive para reconquistar uma posição na seleção brasileira. A bola estava pingando na área, era só chutar para o gol. E, de repente, ele joga tudo a perder. Porque quando ele passou a não jogar, o Flamengo desempenhou. E aí, será que ele é realmente indispensável para a equipe? O Arrascaeta também foi criticado em determinados momentos. E o Felipe, ele também, recentemente, declarou que o Pedro não faria a mesma coisa que o Bruno Henrique ou o Plata, mas que ele mexeria na equipe para que o Pedro pudesse jogar bem, né? Ou seja, eu vou montar uma equipe também para o Pedro. Então, se você falou isso, por que hoje o clube está pensando em colocar o Pedro no mercado?
Tá explicado o motivo. Não é técnico. Não é técnico, não tem a ver com Nem o campo. tático, né? Não, é comportamental. Vai muito além daquilo. Exato. Não é aquela questão de ele não se adapta ao Pedro. Pedro tá dando migué. É muito mais grave. Muito mais grave. É. Bem, Nos tempos atuais, você não sabe, né, Carlos? Até o sono dos caras é monitorado. Você sabia disso? sabia. Opa. Até o sono, não tem como o cara dar migué. Foi que nem o Felipe falou, além daquilo que ele tá vendo, pô, todos os programas ali, Os dados, né? todos os dados são disponibilizados. É assim, os caras são monitorados, não tem como dar migué hoje. Agora, só mais uma coisa. Você acha que esse problema ganhou corpo durante o Mundial, Bernardo? Eu tô vendo aqui, o Pedro saiu jogando contra vários clubes Lance aqui. e LFC. Exatamente. Kaká, eu acho Não que... resolveu o problema. Quer dizer, será que internamente esse problema já... Então, boa pergunta. Porque o Felipe Luiz, na resposta, ele fala um negócio que deixa o Pedro numa baita saia justa. O Pedro diz que o migué, entre aspas, vem depois da mensagem de um diretor. Isso não faz 2 semanas. Na resposta, na coletiva, o Felipe Luiz fala que já conversou com o Pedro várias vezes. Então, essa situação não vem de agora. Não faz 1 semana. Como o Pedro fala, faz mais tempo. E assim, o campo fala, tá? Porque o Flamengo sem o Pedro amassou o São Paulo.